e o transporte de óleo tem sido um elemento-chave para a vitória. Apesar da impressionante demonstração de poderio militar, a Alemanha enfrentava com frequência a escassez de petróleo. It could be argued correctly, I believe, that the decisive advantage of the Allies in World War II was their access to large quantities of high-octane aviation fuel. The Germans in Europe had no such fuel. Indeed, by the middle of the World War II, they were using synthetic fuels made with slave labor in slave labor camps, whereas the United States had infinite, at the time, resources of oil, refining capacity to make that crude oil into very efficient aviation fuel, and this proves crucial in the skies over Europe in World War II. A necessidade alemã de suprimento de petróleo foi uma das razões secretas da assinatura do Pacto Germânico-Soviético em setembro de 1939. Uma de suas cláusulas previa que a União Soviética forneceria grande quantidade de petróleo para a Alemanha nazista. Até 1941, quando o pacto foi quebrado, 900 mil toneladas de petróleo do Mar Cáspio alimentaram o esforço de guerra alemão no fronte ocidental. Depois da luta na França, que terminou após 3 semanas com a vitória dos alemães, estes tiveram de enfrentar a inesperada resistência britânica, que provocou uma guerra aérea e marítima com grande dispêndio de combustível. Apesar da derrota no fronte ocidental e contra todas as expectativas, Hitler atacou o leste e enviou suas tropas contra a União Soviética. Segundo um historiador alemão, o desejo alemão por petróleo foi certamente o principal motivo da decisão de invadir a Rússia. Hitler tinha 2 objetivos quando tentou tomar os campos petrolíferos de Baku: privar os soviéticos de petróleo e suprir a Alemanha para continuar seu avanço por terra sobre a Índia. A rápida reação do Exército Vermelho e sua corajosa resistência durante a Batalha de Stalingrado pôs fim às ambições alemãs em 1942. No mesmo ano, a ofensiva de Rommel, no Egito, acabou repentinamente por falta de combustível. O mesmo aconteceu aos japoneses, que dependiam do petróleo americano. Em 1941, Roosevelt decidiu congelar o fornecimento de petróleo ao Japão. Como disse Churchill, enfraquecido, o Japão teve de enfrentar o dilema de submeter-se ou guerrear contra os Estados Unidos. Escolheram a guerra e lançaram o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Os estrategistas japoneses desejavam destruir a frota americana e dominar os campos petrolíferos indonésios. Essa imensa derrota levou os Estados Unidos a entrar no conflito, abrindo assim um terceiro fronte no Oceano Pacífico. Os americanos voltaram sua poderosíssima economia para a indústria de guerra. O petróleo fluía livremente. Inúmeros navios-tanque, aviões e navios de guerra cruzavam o Atlântico entre os Estados Unidos e a Inglaterra. A Grã-Bretanha, em preparação para o dia D, estava armazenando um imenso arsenal. Quando os aliados chegaram à Normandia em junho de 1944, a guerra industrial iniciada em 1917 atingiu o auge. Como nunca antes, sangue e petróleo invadiram a costa da Normandia. Como Churchill escreveu em suas memórias, quando os alemães foram derrotados, os aliados vitoriosos navegaram em um oceano de petróleo. O final da Segunda Guerra Mundial marcou uma virada na história do petróleo, que daí por diante transformou-se no turbilhão de uma corrida enlouquecida. Après la Deuxième Guerre, il y a un effort extraordinaire de reconstruction, bien sûr, un effort très énergivore, mais en même temps qui s'accompagne, juste après,
d'une accélération de la croissance économique. Et qui dit croissance économique dit encore une fois augmentation de la consommation d'énergie et en particulier de pétrole. Le pétrole assoit sa domination en tant que source principale de l'énergie dans l'après-guerre, reléguant le charbon au deuxième rang, et on a l'impression à l'époque que sa consommation va aller tellement vite que les réserves ne suffiront même pas pour y faire face. Em 1945, a recuperação econômica da Europa e do Japão era espetacular, mesmo tendo começado entre ruínas e pobreza. Mas a ajuda americana por meio do Plano Marshall, além do desejo de governos e povos de esquecer os horrores da guerra, tornou possível esse milagre. Na França, esse período foi chamado de Os 30 Gloriosos. Apesar da Guerra Fria, que ameaçava a paz no mundo, o antigo continente europeu foi impulsionado por uma sociedade de pleno emprego e consumo, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, que impôs seus modelos e mitos a todo o planeta. Jipes, jeans, jazz, os amendoins salgados das rações diárias dos soldados, a modelo anunciando a loção bronzeadora e os filmes em Technicolor varreram a tristeza e o medo dos anos de ocupação. Os europeus também descobriram as maravilhas dos produtos derivados de petróleo e os objetos de plástico invadiram todas as casas. Os materiais sintéticos foram outro milagre da indústria petroquímica que alcançou um enorme sucesso na Europa. Com a volta da paz, costureiros engenhosos, frustrados por 4 anos de carência, transformaram paraquedas do exército americano em blusas e roupas de verão. O nylon transformou-se no símbolo do modernismo. Mas o verdadeiro sinal do retorno da prosperidade aos países europeus e ao Japão foi a democratização dos automóveis. O consumo explodiu e quintuplicou em 20 anos. Esse fenômeno incentivou as grandes companhias a prospectar novas jazidas nos países do Hemisfério Sul, e especialmente no Oriente Médio. Foi então que esses países começaram a despertar e procurar formas de se libertar do longo controle ocidental. Esse foi o início do que ficou conhecido como nacionalismo do petróleo.